Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, aqui está a sua serva, Senhor, que se preparou, que orou, que buscou do Senhor. Nesse momento nós pedimos que o Senhor use-a como um instrumento nas tuas mãos, para que ela venha entregar a tua palavra. Que ela diminua e que o Senhor cresça. Que ela não venha falar de nada de si mesma, mas venha falar completamente dirigida pelo Espírito Santo do Senhor. Usa ela, Senhor. Nós colocamos este local e todos que aqui estão, debaixo da proteção, da unção do sangue de Jesus. Pedimos sobre todos aqui a ação do Espírito Santo para convencer do pecado, da justiça, do juízo de Deus. E que a tua serva seja um instrumento santo nas tuas mãos. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo nós abençoamos. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém? Eu louvo ao Senhor pelo privilégio de poder estar aqui mais uma vez com os irmãos. E eu sei que os irmãos têm ouvido os noticiários dessa última semana. E eu não sei você, mas essa semana todo o país foi chocado com notícias tão terríveis daquele incêndio, daquela creche onde dezenas de crianças inocentes morreram. Eu sei também que muitos de vocês essa semana sofreram com a morte do parente do Ricardo, que nós também ficamos tristes de uma maneira tão estúpida, né? Uma morte tão assim, a gente fala, meu Deus, mas como pode? Então eu sei que quando nós olhamos para o cenário do mundo, à nossa volta, se nós não tivermos a certeza e a convicção de quem é o nosso Deus, nós não temos esperança. E é essa situação que o mundo se encontra hoje. O mundo está no momento onde as pessoas estão tão tristes, tão decepcionadas, tão sem esperança, que nós temos visto o desespero no semblante das pessoas. E é pensando nessa realidade que Deus colocou no meu coração esse tema. Quando Deus se torna o nosso refúgio? Na semana passada eu não estive aqui, porque eu cheguei do acampamento tão feliz, tão animada, com tantos planos na minha mente para me fazer, e eu me deitei tão bem. E de madrugada eu passei tão mal. E eu fiquei muito ruim. E eu precisei ir na UPA e só fui me recuperar bem na terça-feira. E eu louvo ao Senhor porque os irmãos oraram por mim. Mas uma coisa que o Senhor mexeu no meu coração nessa experiência: se eu não tivesse Jesus, como seria? E eu ouvi claramente o Espírito Santo falando comigo, Elísia, se você não fosse pastora, se você não estivesse no ministério, você continuaria me amando? Você continuaria me servindo? Se eu tirasse tudo o que você tem? E naquele momento, eu estava tão frágil, que nada que eu quisesse fazer, eu conseguiria fazer. Nós, pastores, somos muito ansiosos, e eu fiquei preocupada com a igreja, eu fiquei preocupada com o irmão que estava com problema, e a outra irmã que estava passando por um momento difícil. Eu falei, Senhor, e agora? Eu estou impotente, eu não posso fazer nada. E foi quando o Senhor ministrou isso no meu coração. E eu pude entender que gostoso que é ter o Senhor como nosso refúgio. E eu gostaria de compartilhar com você nesta noite, quando que Deus se torna verdadeiramente o nosso refúgio. Porque nós só precisamos de um refúgio quando nós passamos por situações difíceis na nossa vida. E é por isso que o Salmo 46, ele retrata bem essa situação. Este salmo fala das piores calamidades que há no mundo, diante das quais qualquer ser humano teme. Então nós vemos aqui o salmista usando cenas para ilustrar bem claro que Deus é o único que pode mudar o cenário
de medo, de terror, de falta de esperança e de tristeza que qualquer pessoa possa enfrentar. Por isso eu gostaria de ler esse salmo com os irmãos. E eu gostaria que os irmãos lessem ele bem forte, declarando, falando, lendo para a sua alma ouvir. Então vamos lá? Vamos ler juntos? Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas flutuem e escumejem, e na fúria dos montes se estremeçam. Há um rio, cujos correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a manhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que as salvações efetuam a terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros do fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Palavra maravilhosa e tremenda para nós. Então, olhando para esse salmo, querido, nós podemos entender que Deus se torna o nosso refúgio nos momentos de perigo. Sabe aqueles momentos em que você está passando por situações de perigo e que você não tem o controle e você não pode fazer nada para mudar aquela situação? Então é neste momento que o salmista nos revela quem é o nosso Deus. Quem é o Deus que você serve? Esse texto diz que Ele é o nosso refúgio. E refúgio aqui, amados, é aquele lugar onde nós encontramos proteção. É o lugar onde nós encontramos abrigo diante de qualquer perigo que eu e você possamos estar passando. Quando nós nos voltamos para o Senhor, nele nós encontraremos proteção, nós encontraremos segurança. Ainda que tudo se transtorne à nossa volta, o Senhor é o nosso refúgio. Veja que o salmista segue dizendo quem é Deus. E ele diz que Deus é fortaleza. Olha que coisa gloriosa. Deus é fortaleza. Significa que Ele possui todos os nutrientes, todas as vitaminas, para que os fracos sejam fortalecidos e sejam capacitados a reagir. Então, em momentos de perigo, nós nos vemos sem força alguma. Parece que a nossa energia foi sugada. Nós não encontramos em nós mesmos forças para nos levantar. Mas quando nós nos voltamos para o Senhor, Ele então nos dá essa vitamina, nos dá essa fortaleza que faz com que nós possamos nos levantar e nos mostra a direção do que fazer diante da crise. Então é o Senhor que mostra a direção, é Ele que nos fortalece, como está escrito lá em 2 Samuel 22:40, nós lemos assim: pois de força me cingiste para o combate. Então o Senhor nos reveste de força para combater os momentos que nós passamos por perigos, seja perigos espirituais, seja perigos desse mundo assolador aí fora, mas o Senhor está dizendo que Ele nos cinge de coragem, de força para combater. Então o Senhor não nos deixa prostrados, enfraquecidos, Ele nos dá a vitamina que nós precisamos e Ele nos levanta naquele momento que nós nos encontramos abatidos. Mas o salmista segue dizendo
Quem Deus é? Ele diz, Ele é o Deus que tem o socorro presente nas tribulações. Sabe, irmãos, eu gosto muito desse texto aqui, porque esse socorro bem presente. Por que o salmista colocou esse bem aqui? Então ele está reforçando a ideia de que Deus está sempre de prontidão para socorrer você. Não importa a situação, não importa a hora em que você estiver precisando, Ele está sempre disposto e está sempre disponível para ouvir você, para socorrer você, para abraçar você nos momentos que você está passando de perigo e de crise. Então veja, seja qual for a situação, seja qual for a hora, Ele está sempre pronto para atender. Por isso que Isaías 55:6 nós lemos, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Por quê, amados? Porque nós estamos vivendo no tempo da graça. O tempo da graça, o Senhor está à disposição. Ele está em todo o tempo, clamando, esperando por mim e por você, que nós clamemos por Ele, para Ele se achegar a nós, para Ele se revelar, para Ele nos socorrer. Então, no tempo da graça, o Senhor está sempre de braços abertos. Por isso nós temos que aproveitar, irmãos, este tempo da graça para correr para o Senhor, porque Ele é o socorro bem presente. Infelizmente nós vemos, num momento de perigo, num momento de crise, pessoas correm para tantos lugares, para tantas outras pessoas que não têm o poder para fazer nada por nós. Ao invés de corrermos para o Senhor, muitas vezes nós corremos para tantos lugares e deixamos de desfrutar esse socorro bem presente, em todo o tempo. Então veja, Ele afirma que Ele pode fazer por nós aquilo que aos olhos nossos são impossíveis. Olha o que Ele pode mudar. O salmista ilustra as situações de perigos que nós corremos. Lá no verso 2 ele diz, portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios do mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na fúria os montes se estremeçam. Ah, irmãos, vocês podem ver a fúria da natureza. Recentemente nós vimos aí o furacão nos Estados Unidos. Quando a gente vê as cenas daquele mar agitado, daquelas águas espumejando, como que aquilo traz para nós um temor tão grande da natureza. E é nesses momentos de medo, o salmista aqui está usando essa ilustração para nos mostrar os perigos da caminhada cristã. Em muitos momentos na nossa vida, querido, nós também vamos experimentar a nossa terra se transtornar. Sabe quando a terra se transtorna? Sabe aquela situação de crise, de tribulação, que você passa onde parece que o solo foi tirado debaixo dos seus pés? Que você não acredita no que está acontecendo, que você fica totalmente impotente diante daquela situação. É exatamente esse momento que nós vemos a nossa terra sendo transtornada, a nossa vida virando de perna para o ar e nós não sabemos o que fazer. Através de mudanças bruscas, como a perda de um ente querido. O que nós podemos fazer? Uma sensação de impotência tão grande, ao término de um relacionamento que era importante para nós, a perda de uma posição, a perda da nossa saúde, que muitas vezes acontece repentinamente, a perda da autoimagem, a perda de um emprego ou de bens materiais que acontece do nada. Você lutou tanto, construiu tantas coisas e de repente acontece uma situação inesperada e tudo aquilo que você construiu, você perde. Então imagine a situação que fica no nosso coração, a perda espiritual muitas vezes, quando nós nos abatemos diante de uma provação, ou quando nós caímos diante de uma tentação
que sensação terrível. Que sensação mais difícil. O desânimo, a depressão, as nossas limitações diante dessas crises. É exatamente o cenário que o salmista descreve. Os montes se abalem, as situações de perigo nos desestruturam, nos abalam emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, psicologicamente. Nós nos sentimos totalmente fora de nós mesmos. Nós não nos conhecemos, porque a situação nos leva a esse estado. Eu não sei se você passou por isso, mas eu já passei por isso. Águas tumultuam, espumejam. Então, quantas vezes nós estamos tendo a nossa vida sob o nosso controle e, de repente, a gente perde o controle de tudo. Aquilo que era estável, é tudo bagunçado e a gente fica perdido sem saber o que fazer. São momentos, queridos, que nós não entendemos nada. Nós nos sentimos tão impotentes, não temos nem forças e nem sabemos como reagir. Então é nessas situações que o salmista vem e ele nos aponta o que nós devemos fazer diante dessas circunstâncias. Talvez você entrou aqui nesta noite, passando por uma crise assim, por uma situação de dor, de perda, ou uma situação difícil na sua vida profissional. Talvez você esteja nessa noite sentindo exatamente assim, olha, eu estou impotente, eu não sei o que fazer, eu não sei que rumo tomar. Então o salmista aqui, ele nos orienta. O que fazer diante dessas situações? Ele diz, faça do Senhor o seu refúgio. Busque o Senhor como refúgio da sua vida. Não vá atrás de carro nem de cavaleiros. Vá diretamente ao Senhor, que é o único que tem poder para te socorrer. Então faça dele o seu refúgio. Busque nele a proteção para a sua vida. Faça dele a sua fortaleza, querido. Busque nele a vitamina que você precisa para ter aquele chá de ânimo, para se levantar, para encarar a situação e saber que nele você pode vencer. Faça isso, ele é a sua fortaleza. Como que ele nos fortalece? Que vitamina é essa que ele nos dá? Que nos faz nos reanimar, que nos faz nos levantar diante de situações tão desesperadoras. Essa vitamina chama-se o Espírito Santo de Deus. E ele dá, ele enche você, ele enche a mim com o seu Espírito Santo. E o Espírito Santo então vem e nos capacita e nos enche de uma força sobrenatural que nós nem imaginamos de onde vem, mas vem do Senhor para a nossa vida. Então busque ele, faça dele a sua fortaleza. Ele é suficiente, querido, para fazer por você tudo aquilo que você mesmo não pode. Ele é Deus. Ele está sempre em prontidão, esperando você clamar por ele, para que ele possa te socorrer. Segundo momento, quando Deus se torna o nosso refúgio? Deus se torna o nosso refúgio quando nós reconhecemos a nossa impotência diante das crises. Sabe, irmãos, eu tenho aprendido uma coisa. A principal lição que Deus quer que nós aprendemos. Você não é Deus. Dá licença. Você não é Deus. Será que eu preciso te lembrar que você não passa de pó? A sua estrutura é pó. Então, muitas vezes, amados, nós deixamos de desfrutar esse refúgio, esse socorro bem presente, porque nós não reconhecemos quem nós somos, o quão impotente nós somos. Então veja que o salmista aqui no segundo momento, ele deixa bem claro que se a minha postura e a sua postura for correta diante das crises da vida, ele vai nos levar a um nível de intimidade muito maior com ele. Ele vai nos levar a um relacionamento muito mais profundo da pessoa dele, do caráter dele. Ele vai nos deixar conhecê-lo na intimidade e ele então vai nos renovar. De que maneira? Veja que o salmista diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo.
Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. Então vejam, queridos, aquele cenário de trauma, aquele cenário pavoroso que o salmista pintou, de repente ele começa a desfazer. E agora ele então fala que aqueles mares, que aquelas águas que tumultuam, que estão rugindo, se transformam num rio de água viva. Olha que coisa mais linda. E aí a morada do Altíssimo. Aonde é a morada do Altíssimo? Aonde é o santuário do Senhor? A palavra de Deus nos diz lá em 1 Coríntios 3,16. Ele diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então olha aqui, amados, que coisa mais linda. O Senhor está dizendo que nós somos a morada dele. Ele então promete: olha, eu vou estar com vocês. Vocês jamais serão abalados. Eu vou ajudar vocês desde a antemanhã. Eu sou Deus que habito no santuário. Eu habito em vocês. Então não tenham medo. Não se sintam, impotentes diante disso, porque eu capacito vocês. Deus aqui está dizendo que Ele irá restaurar a nossa força no meio da crise. Queridos, não é nós que enfrentamos a nossa força. A postura correta é: Senhor, eu não tenho condições de enfrentar isso. Senhor, me ajuda. Quando nós reconhecemos a nossa impotência, amados, então o Senhor vem e se revela a nós. E Ele então faz fluir do nosso interior a fonte de água viva. A nossa salvação vem ao nosso socorro. Ele nos dá água, Ele nos dá o seu Espírito Santo para nos capacitar, porque Ele é a fonte da água viva. Nós podemos ver Jesus falando isso lá em João 4,14. Ele diz assim: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Querido, no meio das tribulações e das crises, se você reconhecer a sua impotência, saiba que o Senhor é uma fonte que vai jorrar no seu interior a força, a vida, a capacitação que você precisa para enfrentar as crises da vida e esse momento difícil que você está passando. Ele é essa água viva e Ele diz que Ele está conosco e Ele não permitirá que nós sejamos abalados a ponto de nos derrubar, de nos destruir. O Senhor não vai deixar que nenhum que confia nele seja abalado, porque Ele cuida de nós. Em todo o tempo, jamais será abalado. Deus nos ajudará, Ele vem em nosso socorro. Então Deus permite, queridos, as circunstâncias adversas para mostrar para mim e para você a nossa impotência e para nos revelar que só Ele é o nosso refúgio. Terceiro momento que nós vemos aqui: quando Deus se torna o nosso refúgio? Ele se torna o nosso refúgio quando nos lembramos da sua soberania. Irmãos, eu tenho observado como é fácil a gente se esquecer de quem Deus é. Não é verdade? Por isso que eu gosto desse salmo. Porque esse salmo aqui, ele vai construindo uma imagem, uma ideia do poder do Senhor. E aqui então no verso 6 o salmista nos convida a trazer à memória o poder de Deus, a soberania de Deus. Então veja o que ele diz a partir do verso 6. Bramam as nações, os reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Olha o convite que Ele faz. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Ele quebra o arco e despedaça a lança. Ele queima os carros no fogo.
Amados, o Senhor está aqui falando para mim e para você, olha, se com apenas a minha voz, diante da minha voz, a terra se dissolve, quem dirá a situação que você está passando? É isso que o Senhor está nos dizendo. A situação que você está vivendo, o problema que você está enfrentando, a crise que você está passando, queridos, o Senhor tem poder de mudar essa situação apenas com uma voz. Com uma palavra da boca dele, ele é suficiente para mudar toda e qualquer circunstância da nossa vida. É isso que ele está dizendo, porque ele é Deus, ele é o general, o Senhor dos exércitos está conosco. Então, queridos, você não tem que guerrear, nós só temos que confiar no general. É Ele quem guerreia as nossas batalhas. É Ele quem vai à nossa frente. É Ele quem vai nos mostrando o caminho a seguir, a direção a tomar, o que fazer diante daquela situação que nós estamos tão impotentes. Ele é o nosso general. Ele nos conduz em triunfo em todo o tempo. Então veja, ele está dizendo que está conosco nas batalhas. Ele é o mesmo que esteve com Jacó, dando-lhe a bênção tão esperada no vale de Jaboque. Vocês sabem que o nome Jacó simboliza o quê? Enganador, usurpador. E vocês sabem que ali, quando Jacó estava voltando, ele ia ter que se reencontrar com seu irmão Esaú. E ele estava com medo de Esaú, porque ele havia pecado contra Esaú no passado. E agora ele temia que Esaú fosse tirar a sua vida. E nós vemos ali no vale de Jaboque, Deus lutando com Jacó. E depois de derrotar Jacó, porque Jacó ainda achava que ele podia vencer. Mas aí o anjo desloca a sua coxa, e ele então se prostra, e Deus pergunta para ele, qual é o seu nome? E ele diz, Jacó é o meu nome. Quando Jacó reconhece quem ele é, queridos, então o Senhor vem e faz algo sobrenatural na vida de Jacó. Foi ali naquele momento, no vale de Jaboque, que Jacó recebeu um novo nome. Ele passou a se chamar Israel, aquele que luta com o Senhor e prevalece. Prevalece e vence. O que significa isso? Deus primeiro precisou quebrar a soberba e o orgulho de Jacó. Deus precisou fazê-lo se prostrar para que ele pudesse ver a grandeza do poder do Senhor e a sua vida então ser transformada. E depois então ele clama ao Senhor, Senhor, eu não te deixarei se o Senhor não me abençoar. E ali nós vemos o Senhor abençoando Jacó e transformando a vida de Jacó num outro homem. E até o seu nome foi mudado, mostrando que havia tido uma transformação no interior dele, que só o Senhor poderia fazer. E Deus então o conduziu em triunfo e o libertou da fúria do seu irmão. Então, da mesma forma, querido, Deus está comigo e com você. Às vezes a gente fica patinando numa situação e nós não vemos a solução e nós não vemos aquilo passar, porque muitas vezes nós ainda estamos cheios de nós. Muitas vezes nós ainda estamos confiando na força do nosso braço e o Senhor espera. Enquanto nós não reconhecemos a nossa impotência e não lembramos que Deus é soberano, Ele não pode vir. Por isso que muitas vezes as lutas demoram mais do que realmente poderiam demorar. Deus espera para ser Senhor. Então veja que Ele convida nós a contemplarmos os feitos dEle. Quando Ele fala, ó, contemplai as obras, as assolações, o Senhor está convidando eu e você a olhar para a Bíblia, a olhar para o passado dos homens de Deus, as batalhas que eles tiveram, as situações de perigo, as situações de tribulações que eles passaram, mas que em momentos aonde não havia nenhuma perspectiva de vitória, o Senhor se fez presente e trouxe a vitória para o seu povo.
Amados, que bom seria se nós pudéssemos recapitular tudo o que Deus fez no Velho Testamento, na Bíblia. Olha para o passado. Quantas vezes nós olhamos ali Ezequias, diante daquele exército que estava ali em volta da cidade de Jerusalém, sem esperança nenhuma de vitória. E o Senhor então fala para Ezequias: fica parado e veja o livramento que o Senhor fará. E aí o Senhor peleja por Ezequias e destrói todo o exército inimigo, sem que Ezequias precisasse fazer nada. Ele não fez nada. O Senhor pelejou por ele. Então, queridos, creia que o Senhor também peleja pela tua vida. Confie nele. Reconheça que ele é soberano. Ele está no controle de tudo. Ele não perdeu o controle da sua história nem da sua vida. Tudo o que está acontecendo, ele está bem ciente. E ele tem o tempo certo de dizer: chega. Então veja que aqui ele diz que ele acaba com as guerras. Ele desarma os inimigos mais equipados que possam parecer existir. Ele faz isso mesmo quando os inimigos não querem. Veja que ele deixa claro que tudo isso acontece de acordo com a sua soberania. Ele permite tudo dentro do seu tempo pré-estabelecido. Mas quando ele decide que acabou o tempo do sofrimento, aí ele vem e muda a situação. Então, querido, Deus tem o tempo certo para tudo. Então, confie no Senhor. Não adianta ficar esperneando. Não adianta se rebelar. Nós precisamos confiar: Senhor, o Senhor não perdeu o controle da minha vida. O Senhor não perdeu o controle da minha história. O Senhor está na frente dessa situação. Amados, nenhuma situação difícil vai durar a vida toda. Amém? Tudo tem um tempo para começar e para terminar. E na sua vida também vai ser assim. Você está passando por um momento difícil? Eu quero te dar uma boa notícia. Vai passar. Vai passar. Tenha certeza disso. Eu me lembro quando eu estava passando por um divórcio. Meu Deus, eu ia na psicóloga e ela falava essa frase para mim. E eu ficava tão ansiosa. Mas quando vai ser isso? Vai passar. Naquele momento eu não conseguia sentir, eu não conseguia ver nada que fosse possível tirar a dor que estava dentro de mim. Mas hoje eu olho para trás e eu vejo: passou. Passou, irmãos, né? Quantas lutas você também experimentou na sua vida e que você achou que nunca ia superar. E hoje você olha para trás e você lembra: nossa, Senhor, o Senhor me deu vitória. Olha que eu continuo vivo, eu não morri. Eu continuo aqui lutando, eu continuo firme com o Senhor. Então lembra de tudo que o Senhor já fez no seu passado. Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E Ele nunca vai se esquecer de você. Ele está cuidando da sua vida, nos mínimos detalhes. E aí então, quando o salmista chega no final dessas verdades, ele deixa bem claro para nós o seguinte: uma repreensão no verso 10. Todo mundo gosta desse versículo, né? Mas poucas pessoas entendem que esse versículo aqui é uma repreensão. É uma chamada de atenção do Senhor para nós. Veja que o versículo diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você pode ler comigo esse versículo? Vamos ler bem forte? Fala para você, vai lá. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus, amados. Qual é a repreensão do Senhor nesse versículo? O Senhor está dizendo: quer parar? Chega! Para de ficar reclamando. Para de ficar murmurando. Deixa de se sentir abandonado, de achar que eu não estou cuidando das coisas.
Para de ficar sentindo-se inseguro diante dessa situação. Para de ficar olhando as coisas ruins, as oposições. O Senhor está falando, olha, você precisa entender que eu quero ser Deus. Deixa eu ser Deus na tua vida. E muitas vezes, queridos, nós não paramos. A gente continua naquela luta interior, naquela ansiedade, naquela briga conosco mesmo. E o Senhor está falando, se aquieta. Para. Por que é tão difícil nós nos aquietarmos, amados? Para de ficar nessa ansiedade. E reclama, e fala para um, e fala para o outro. O Senhor está falando, se aquieta. Deixa eu ser Deus. Eu sou exaltado na terra. Eu não perdi o controle disso. Eu estou agindo. Eu vou fazer. Então fica quieto. Deixa eu ser Deus. Às vezes a gente não deixa Deus ser Deus, amados. Nós achamos que nós somos Deus. Então por isso que isso é uma repreensão. Ele diz, foquem em saber que eu sou Deus. Você não pode nada, mas eu posso tudo. Eu gosto dessa ideia de se aquietar, irmão. Sabe por quê? Porque vem na minha mente aquela ideia de Deus com os braços estendidos e eu posso me deitar no seu colo e repousar tranquila. É isso que o Senhor quer fazer com você no meio das crises. Ele quer que você possa se lançar nos braços dele e descansar e deixar ele ser Deus. Deixar ele pelejar as suas lutas, as suas batalhas. Ele quer que você não sofra com ansiedade, mas que você possa desfrutar do colo gostoso, de um cafuné, de um carinho, do envolvimento, do amor de um Deus que ama o seu filho e que está cuidando dele nos mínimos detalhes. Então, nesta noite, eu convido você, se lança nos braços do Senhor. Está difícil a luta, está difícil a batalha, se lança nos braços do seu Pai, se aquieta lá e deixa Ele trabalhar por você. Ele é o Senhor dos exércitos, Ele está com você em todo o tempo. Eu gostaria de encerrar essa meditação, querido, dizendo para você que diante das lutas da vida, só existe 2 caminhos a tomar. Ou você escolhe se desesperar, focando nas situações à sua volta e abandonar tudo, ou você escolhe nesta noite deixar que o Senhor seja o seu refúgio. Qual vai ser a sua escolha? Eu quero orar por você neste momento. Eu não conheço a sua vida. Eu não sei como foi a sua semana. Eu não sei o que você está vivendo. Mas o Senhor sabe. E nesta noite, o Senhor te convida para que você possa fazer dele o seu refúgio. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Talvez, amigo, talvez, meu irmão, você esteja passando por um momento que está sendo tão pesado para você. E que essas palavras parecem não ter sentido para você, por causa da dor. Mas nessa noite, eu quero orar por você. E eu quero convidar você a sair do seu lugar. Você que está sentindo o teu coração pesado. Você que está sentindo o seu fardo tão pesado, que você não está conseguindo ver a mão do Senhor no meio dessa situação. Eu quero orar por você. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Pastor Ricardo vai estar aqui. E vai orar por você. Seja qual for a situação que você está enfrentando, querido. Deus está dizendo que Ele está cuidando de você. Ele é o seu socorro presente. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o teu refúgio, a tua fortaleza. Ele é o teu socorro presente na angústia. Você não está só. Você tem um Deus que te ama e que não perdeu o controle da sua vida. Então você deseja receber uma oração para que Deus esteja te renovando, te fortalecendo. Sai do seu lugar, vem aqui e fala para o Senhor: Senhor, me renova.
Me restaura. Eu preciso, Senhor. Eu preciso desse toque do Senhor. Se você deseja, venha aqui à frente. Nós vamos estar orando. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor, ouve a tua igreja, Pai. Senhor, aqui está o teu povo diante de ti, Senhor. Reconhecendo, Senhor, que a luta, Senhor, está tão pesada. As lutas estão tão pesadas, Senhor, que muitas vezes as nossas forças, Senhor, se esvaem. Que muitas vezes a nossa fé, Senhor, se torna tão pequena, que nós não conseguimos, Senhor, ver a tua boa mão sobre nós. Oh, Espírito de Deus, nós clamamos agora por estas vidas, Senhor. Vem com teu poder, Senhor, e vai derramando, Senhor, do teu bálsamo sobre esses corações, ó Pai. Tira esse fardo tão pesado e troca pelo fardo do Senhor, que é leve, Senhor. Envolve os corações desses queridos e a mente deles em ti, Senhor. E vai agora, Senhor, consolando, vai agora, Senhor, confortando esses corações. Vai, Senhor, substituindo, Senhor, toda guerra em paz, toda ansiedade, Senhor, com o teu amor, com a tua graça. Em nome de Jesus, ó Espírito Santo de Deus, venha jorrar sobre esses corações a tua vida. Senhor, nós repreendemos toda mentira do diabo, Senhor, que muitas vezes fala que não tem mais jeito, que muitas vezes, Senhor, vem mentir para nós dizendo que o Senhor se esqueceu, que o Senhor não se importa. Senhor, repreenda agora toda mentira do diabo. Em nome de Jesus, traz esperança. Restaura a alegria da tua salvação, Senhor, na tua igreja. Oh, Senhor, traz o bálsamo, ó Pai. Vai curando, Senhor, as feridas. Vai curando, Senhor. Vai curando as dores da alma, as dores do corpo, as dores, Senhor, espirituais. Traz, Senhor, um renovo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. É que nós clamamos, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Poder sentar. Deus tem falado conosco, irmãos. Deus tem nos abençoado. E Deus tem usado a mim, a pastora Elise, ao Laércio, a Nice, a Paulinha, né, a Marina e tantas outras pessoas que têm, a Terezinha, Salgado, e tantas outras pessoas que têm pregado nas quartas, que têm pregado no sábado, têm falado da palavra do Senhor. A irmã, semana passada, estava na UPA, né? Mas graças a Deus, hoje está aqui pregando a palavra de Deus, né? Deus abençoe, irmã. Deus continue falando. Que mensagem maravilhosa. Deus abençoe em nome de Jesus.